todo município no interior de Minas Gerais surge a partir da construção de uma igreja. E junto com esse edifício, irá surgir também alguém importante para a história dessa cidade. Mas aqui no município de Cláudio, quem foi essa pessoa? A igreja foi construída de 1850 a 1854 pelos frades capuchinhos Eugênio Maria de Genova, Francisco Coriolano do Otranto e o irmão leigo Arcângelo de Nápoles. Foram enviados ao Brasil pela sagrada propaganda Fide de Roma, com a missão de construir igrejas e cemitérios no interior do país. A igreja foi reconstruída e ampliada no final do século XIX por iniciativa do padre João Alexandre de Mendonça, que contratou o serviço de Amedeo Celso Grassi, mestre de obras italiano. A paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição foi inaugurada em 1895 pelo pároco padre João Alexandre de Mendonça. Olha, vamos falar sobre a construção da matriz. Há muitos anos, o padre da época recebeu na casa paroquial o senhor Amadeo Grassi, que veio da Itália. Ele era construtor. Com ele também veio a esposa, que era da alta costura da Itália, de Milão, na Itália. Ele chegou aqui em Cláudio através do padre de Monsenhor João Alexandre, que, quando ele veio da Itália, ele se apresentou ao padre como construtor e ele pediu que construísse lá em Cabo Cajuru uma igreja nas bases da igreja do Caraça. E naquele tempo não existia carro, os padres viajavam no lombo de burros, de animais. E esse padre de Cabo Cajuru colocou para ele uma carta que onde ele passasse nas paróquias, se apresentasse ao pároco e ele daria guarida para ele. E ele veio justamente pousar em Cláudio. Quando chegou em Cláudio, contou a história para o padre da época, que era um bom senhor, e ele pediu que também construísse a nossa igreja, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. E assim ele fez. Depois de atender ao padre de Cabo Cajuru, ele veio para a construção da nossa Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Nesse meio de tempo também, após a construção da Igreja Matriz, ele construiu também um prédio que era do cinema. Aí já estava na época do Monsenhor João Alexandre, tinha um imóvel na rua Belo Horizonte, quase nas características da construção italiana. Em 1881, chegou em Cláudio o padre João Alexandre de Mendonça. Nasceu em São Tiago, aqui em Minas Gerais, e foi ordenado sacerdote mariana. Trabalhou com a reforma da Igreja Matriz. E nessa reforma, todo o dinheiro arrecadado pelas associações não foi suficiente. Para pagar todo o trabalho da reforma, o padre João Alexandre de Mendonça vendeu a sua própria fazenda para a reconstrução aqui da igreja. Além disso, ele também construiu a casa paroquial, que fica aqui do lado, 3 capelas e 2 cemitérios, um aqui em Cláudio e um na cidade de João Alexandre, além da criação de inúmeras congregações religiosas na cidade e nos povoados. Ele faleceu em 9 de novembro de 1934, com 86 anos de idade e 53 anos de sacerdócio, e foi sepultado aqui na Matriz, em frente ao altar do Sagrado Coração de Jesus. E em 1931, chegou a Cláudio como auxiliar de Monsenhor João Alexandre, um novo padre. Esse padre era Manuel, que veio para Minas Gerais em 1922, em companhia do bispo, que o ajudou a discernir a sua vocação no confessionário, e do seminarista Leão Medeiros Leite. Lembre-se desses dois para mais tarde. Ele veio para Cláudio, assim como ele chamava, o pedacinho do céu, em 10 de julho de 1931, às 8 da manhã, num velho trem de ferro, mas já conhecia a cidade desde 1924, quando acompanhava o bispo em visitas pastorais, e em 1926 como propaganda do jornal O Horizonte. E como um auxiliar de Monsenhor João Alexandre, ele deu um incentivo às congregações religiosas, criando a União das Filhas de Maria e a Cruzada Eucarística. Imprimiu especial ênfase à catequese, mantendo uma equipe de catequistas formadas de Filhas de Maria, e criou a Biblioteca da Pia União, onde as moças claudienses podiam buscar uma leitura sadia e bem orientada. Mas qual a origem desse padre? 2 de maio de 1904. Nasce em Propriá, próximo ao Rio São Francisco, em Sergipe, Manuel do Nascimento, filho de Manuel Virgílio do Nascimento e Maria Libânia de Jesus, ambos sepultados em Cláudio. Eu sou sobrinho e neto do padre Manuel da Cruz do Banho. E estou aqui para relatar o que eu sei a respeito nós chamávamos de padrinho.
Ele nasceu em Propriá, em Sergipe, e veio para cá para ajudar o Monsenhor João Alexandre, que estava muito doente na época, e ficou com aquilo algum tempo aqui em Cláudio. Depois retornou a Belo Horizonte, e ele, na época, o arcebispo era Dom Antônio de Santos Cabral, que trouxe ele para cá, para ajudar o Monsenhor João Alexandre. Depois ele, ao retornar a Belo Horizonte, novamente o Monsenhor João Alexandre entrou em situação de saúde muito deficitária e pediu ao Monsenhor que trouxesse o Padre Manuel para cá, que já havia substituído ele nos tempos. Ele veio para cá e ficou aqui até o final da vida dele. Mas, peraí, Manuel do Nascimento não era Manuel da Cruz de Libânio? Desde seu nascimento, o seu nome era Manuel do Nascimento, até que um grande acontecimento fez com que ele tivesse que mudar o seu nome. No século XX, a implantação do regime socialista na Rússia, que posteriormente foi chamado de comunista, e o advento do comunismo incorporava a personificação do mal, devido à propaganda dos Estados Unidos, que foi seguida pela própria Igreja Católica. Mas como que isso tudo de comunismo afeta o nosso Padre Manuel? Os comunistas eram caçados e alguns torturados por todo o Brasil. Com tudo isso acontecendo, em 1936, havia um outro padre comunista no Rio de Janeiro, chamado também Manuel do Nascimento, que militava a favor do comunismo. Com tal ocorrido que colocava em risco a liberdade e talvez até a vida do nosso Padre Manuel, logo ele não pensou mais de duas vezes e alterou seu nome o mais rápido possível para Manuel da Cruz de Libânio, sobrenome da sua mãe antes dela se casar. Quando criança, Manuel gostava de brincar de celebrar a missa, e ainda nessa fase conheceu Monsenhor Leão Medeiros Leite, que era seminarista lá na Paraíba. Com 14 anos de idade, quando o bispo Dom Antônio dos Santos Cabral foi elevado bispo de Natal, Manuel do Nascimento foi junto à capital do seu estado, importante que nessa idade ele já tinha definido seu desejo de se tornar padre, e sua vocação se acentuou ainda mais no confessionário, quando Dom Antônio perguntou se ele gostaria de ser padre. Então, ele saiu do confessionário pensativo e alegre com essa pergunta, porque, pelo que veio para confirmar o seu desejo, e dali ele já estava certo que iria se tornar sacerdote. No dia 3 de junho de 1938, ele foi ordenado em Belo Horizonte, e se lembram bem de que eram 5 ordenando, mas Manuel dizia que antigamente havia mais vocações ao sacerdócio, porque o aumento do materialismo fez com que muitos deixassem de atender a esse lindo chamado divino do sacerdócio. E, em 1º de novembro de 1966, ele foi promovido a cônego honorário das mãos do bispo de Divinópolis. Manuel tinha uma personalidade bondosa, delicada e de pura simplicidade, mas também ele era um rígido na doutrina, conservador, e além de psicólogo e filósofo, ele não media esforço algum nas obrigações que lhe eram dadas. Manuel era um sergipano, mas dividia seu amor entre Sergipe e Cláudio. Um fato interessante é que Manuel, assim como Jesus, ele amava conviver com as crianças. Eu sou Fátima Laís Davi Salomé, sou professora e hoje estou trabalhando na biblioteca. Nós vamos falar do nosso querido Padre Manuel. Quando eu era criança, ele vivia na minha casa, tinha amizade com meu avô, minha avó, minhas tias, minha mãe. Então, era um homem boníssimo. Gostava muito dele. Todas as vezes que a gente o via, tinha que pegar a bênção da mão dele, beijar o anel. E eu sempre conheci ele como uma pessoa bondosa, que puxava a gente para a igreja. Inclusive, tem uma reportagem aqui da revista, que eu vou mostrar para vocês, da revista Cláudio, que ele adorava crianças. E, olha, ele pediu foto, para tirar foto com as crianças. Então, o que eu tenho para falar do Padre Manuel é só coisas boas. E uma dessas crianças era eu, aqui na ponta da esquerda. Então, eu tenho lembranças assim valiosas, saudosas do grande Padre Manuel. E ele falava assim um pouco embolado, a gente às vezes nem entendia,
Mas ele tinha um carinho enorme. Ele dava as penas, né? Vamos falar assim, as penalidades lá, quando era pessoa assim que ultrapassava os limites Sim. da sociedade, ele não deixava barato, não. Em 1932, criou o Cinema para as Crianças do Catecismo, auxiliado pelos zeladores do Apostolado da Oração, que conseguiram fundos para a compra de um projetor. Anos mais tarde, ele instalou o Cine Pio XII, adquirido por meio de empréstimos e donativos de pessoas da comunidade. Lá tinha um teatro, eu também participava do teatro. A criança também participava do teatro, mas infelizmente derrubaram, né? Sim. É ali onde que é as lojas agora, em frente ao Castro. Sim. Pra frente um pouco. E o padre Manuel, como pároco da cidade, tempos depois, é que começou o cinema Cine Pio XII em Cláudio. E permaneceu até um bom tempo, onde ele passou para particulares, mas todo mundo tem o pessoal engana um pouquinho, porque o cinema não era do padre Manuel, o cinema era da paróquia, pertencia à paróquia, ele era um administrador. Então foi construído esse cinema, ficou por muitos anos, depois passou para outros donos e encerrou assim a época do cinema em Cláudio. Muito movimentado, normal. Porém, assim, com coisas mais antigas, né? A cadeira não era acolchoada, era de madeira, tinha um palco, a gente fazia um teatro lá. Em entrevistas, o cônego Manuel disse que tinha recordações muito agradáveis de um verdadeiro amigo, Monsenhor Alexandre. Uma das mais gratas recordações vem de 1932, ano em que foi nomeado vigário em Jabuticabas. Antes de tomar posse, foi para Itapecerica. Nesse intervalo, Monsenhor João Alexandre exigiu a volta do padre Manuel para Cláudio, nos seguintes termos: se Vossa Reverentíssima, dirigindo-se a Dom Antônio, não determinar a volta do padrezinho Manuel para Cláudio, a paróquia fica nas mãos de Vossa Reverentíssima. E assim, o padre Manuel voltou para Cláudio em 1934, após o falecimento de Monsenhor João Alexandre. E também ele tinha muitas outras ótimas recordações da época de seminarista, quando tinha as ordenações sacerdotais dos maiores, enquanto ele pertencia aos grupos dos seminaristas menores. E também as visitas pastorais, e quando o padre, suas maiores alegrias era de ver a sua igreja cheia de fiéis, os movimentos eucarísticos, as pregações e o entusiasmo preparatórios para as primeiras comunhões das crianças. Em uma entrevista, deixou a mensagem: devemos desejar a todos uma verdadeira união, paz e concórdia, para que todos os irmãos realizem a sua missão terrestre como prenúncio à vida eterna. E além de mensagens como esta, podemos ter acesso a várias coisas dele no Museu Histórico e Artístico de Cláudio. Lá, a gente tem toda a sua biblioteca particular de seus estudos filosóficos e teológicos. E também temos todas as suas vestes litúrgicas, itens litúrgicos, todas as memórias que temos do queridíssimo Padre Manuel. Demais, muito bondosa. Ele tomava café lá em casa, almoçava. Então ele sempre estava presente na minha vida. Sempre está presente. Entendi. E adorava as crianças. Um homem muito bom. Em julho de 1971, vendo-se impossibilitado de continuar na direção da paróquia, pediu ao bispo que aceitasse sua renúncia, o que ocorreu há cerca de um ano depois. Embora ele estivesse muito cansado e doente, o cônego Manuel ainda participava da sua vida cotidiana, em passeios pela cidade, nas missas que celebrava até mesmo em casa, nas visitas aos enfermos e nas colaborações que prestava aos serviços da paróquia, até por ocasiões das festas religiosas. Sempre cercado de muito carinho e respeito, o cônego Manuel prosseguia seu ministério, enquanto o tempo acabava com as suas forças e o corpo cansado dificultava cada vez mais com que ele vivesse o seu dia a dia. Até que no dia 15 de setembro de 1990, deixando desconsolados seus amados irmãos, o cônego Manuel da Cruz de Libânio parte para o descanso, para as terras do Senhor. Ele partiu, mas o seu legado é duradouro.
Continuou vivo na memória dos fiéis e na história da cidade. Ensinou sobre a união, fraternidade. Era justo na doutrina e firme com as penitências, e também o amor com as crianças, assim como em Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Irmãos, peçamos perdão a Deus pelas vezes que fugimos dele e nos entregamos a todo tipo de pecado.